Olá, família TikTok, família Kawaii, já estamos aqui diretamente da Nova Sião Digital. Se você quiser nos acompanhar através do nosso canal ali no YouTube, é só você procurar por Nova Sião Digital, você vai poder acompanhar o Bate-Papo Cristão com essa turma maravilhosa aqui, ó. Luizinho, professor Fernando Lopes, pastor Carlos Salles e o nosso querido irmão Reinaldo. Só chegar. E o Marquinhos também. Marquinhos está aqui na área. Sejam bem-vindos diretamente aqui do YouTube da Nova Sião Digital. É isso aí, o Kawaii está dando muita receptividade, não é isso, pastor Carlos? Verdade. Estamos aí com mais de 5.000 pessoas diariamente. Deus tem aí abençoado muitíssimamente. Bênção demais. Tem aparecido bastante aí. gente. E graças à receptividade aqui do Bate-Papo Cristão com nosso irmão Reinaldo, nosso irmão Luiz, que tem estado presente aqui constantemente, né? E é uma... Tava com saudade! Deus abençoe aí. Luiz é profeta. A barba cresceu. Profeta Luiz. Os profetas. Profeta Luiz. Tira o som. Ah, tá no YouTube, né? No YouTube não, no Facebook. Para você que está chegando aí agora no Kawaii e no TikTok, aí na conta do pastor Carlos Salles, você pode acompanhar também o Bate-Papo Cristão aqui pelo nosso canal da Nova Sião Digital no YouTube. Só digitar em Nova Sião Digital Bate-Papo Cristão e você vai poder acompanhar com a gente aqui. Já estaremos no ar com um tema hoje muito importante. Deus acima de tudo. Jesus acima de tudo. Acima de tudo. Boa noite. O Luizinho do meu lado aqui. Olha, Fernando colocou a gente juntinho. Hoje a gente tá bom. Botou os profetas barbudos por um lado e os com barba do outro lado. É time contra, né? Os barbudos. Não, aqui... Os barbudos contra os... É, elite aqui é 3-2. Já 3, Nós vamos botar 3 aí, ó, 2. E o Júlio lá vai entrar no nosso... O Julião entrou no time do Barbudo também. O Júlio tá com a gente. Grisalho. O Júlio tá fechado com a gente. Barbudo e grisalho. Nosso amado irmão José Vidal já está conosco em abração para o nosso amado irmão José Vidal. Obrigado, meu irmão José Vidal. Deus te abençoe e você vai estar presente aqui um dia. Você vai ficar lá hospedado na casa do pastor Carlos Salles, naquela igreja maravilhosa, e vai sair de lá direto para cá, para a Nova Sião Digital, para estar sentado conosco aqui, nessas cadeiras aqui. Obrigado, José Vidal. Deus te abençoe. Convida ele. Isso mesmo. E a pizza fica por conta do nosso Não, a amado pizza é irmão. comigo. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Essa pizza não sai de jeito nenhum, né, gente? Você só fica ouvindo falar dessa pizza aí. Será que vai sair? Vai sair com a Renata. Aí, de repente... Aí tá vendo? semana que vem nós vamos comemorar aqui. Vamos ligar pro iFood aqui na hora. Falar assim, galera, desce isso uma aí, meia dúzia vamos de... comemorar. Alô, você, meu amigo, meu irmão, tem o chamado de Deus no teu coração? Anuncie que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que é Senhor. Faça isto, faça como a Nova Sião, fazendo missão em nossa região, levando a palavra de Deus a muitos corações. Siga a Nova Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. Essa aqui, vou ficar com essa aqui, porque senão vocês vão... Vou exagerar. 3 minutos para cada um. Porque a palavra do Senhor disse para a gente guardar a palavra na mente e no coração. Opa! Arrebentou, hein? Opa, mandou bem. Agora foi forte. Eis que vejo que és profeta. Hoje está demais. Pessoal, hoje tá... Pô, tá todo mundo aqui pilhado. Acesse os escolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis. Hoje teve estreia, né, do Deixados para Trás, início do fim, né? Tá E a sabendo? menina ficou de mandar para mim, não mandou os convites. De ingresso? Os ingressos do convite. E eu pedi postar na web rádio, ela não me deu feedback.
E eu sabia que seria a próxima que já É hoje, estreou hoje. É o 5, né? É o sexto filme. É de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus O ideais. 7 foi com você, deixaram para trás, mas agora você já está lá na frente. Agora já entrei no bonde. Tá bom. Vamos lá aí. No ar já. Obrigado aí, meu irmão. Deus abençoe, saúde, muita paz no coração. E hoje estamos aqui com a mesa seleta, Marcos Miranda, Luiz, pastor Carlos Salles, nossa irmã evangelista Reinaldo. E vamos falar sobre um tema muito importante, né? Sempre relevante, edificante, Jesus acima de tudo. Boa noite, meu irmão, pastor Carlos Salles. Boa noite, meu amado irmão Fernando Lopes, também o nosso evangelista Reinaldo, que Deus esteja abençoando, seja bem-vindo sempre no nosso meio. Nosso amado irmão Luiz, profeta do Senhor. Marquinhos, que Deus esteja abençoando aí, Marcos Miranda. Tamo junto. E também esse trabalho maravilhoso que o nosso amado irmão tem feito. E a gente já está esperando o casamento aí, a semana que vem. Renata conosco aí, vai ser Deus uma abençoe, bênção. saúde, pai. Um abração ao Júlio aí, que Não era Deus pra esteja falar, abençoando. você já falou. Deu spoiler. Viu? Não era pra falar. Não, era para falar assim, a gente já tem que fazer a propaganda aqui. Já tem que dar o spoiler, né? O que acontece? Vai gerar um Marcos engajamento. Miranda falou que quando apresentou ela lá no Instagram, só de uma vez veio 200 pessoas lá na membresia lá da igreja. Então Deus tem feito aí uma coisa maravilhosa e a gente tem que espalhar essa boa notícia aí. Glória a Deus. Viralizou. Viralizou, agora já era. Então, Agora viralizou. Vamos em frente, ela offline. Agora ninguém falei segura pra você, mais. O negócio era offline. Agora vamos em frente. Irmão Reinaldo, Deus abençoe, boa noite. Boa noite, irmão. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E com certeza o Senhor vai falar através de nós e vai ser muito proveitoso. Irmão Luiz, vamos lá. O microfone, rapaz. Luiz Miranda e Marcos Miranda. Olá, amigos, meu muito boa noite, a paz de Deus para todos. Pastor Carlos Salles, professor Fernando. Irmão Reinaldo, a gente não comentou, mas é um dos meus mentores lá em Cascadura, me acolheu lá no grupo dos Valentes. Amém, glória a Deus. Marquinhos, saudade, bom estar contigo. Julião, a você que está conosco aí, Deus nos abençoe e nos ajude aí por misericórdia. Amém, boa noite, meu irmão Marquinhos, já está aqui, ó. Rita de Cássia é a sua amiga? Não, Rita de Cássia da igreja lá de Cascadura, né? Da Rita. Irmã Rita de Nossa, Cássia. irmã Rita, Deus abençoe, ela botou aqui Deus debate. abençoe, Aqui não é né, debate, não, é bate-papo. Aqui é o cristão. bate-papo. Pode transformar em debate até em outras coisas, mas por enquanto é um bate-papo, meu irmão. Vamos ver o que vai rolar aí. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Feliz demais de poder estar aqui em mais uma quinta-feira nesse bate-papo maravilhoso com os meus amigos. Hoje conhecendo aqui o evangelista Reinaldo, estava morrendo de saudade do Luizinho. Isso aí. Está aqui do lado dele. Professor Fernando Lopes, muito obrigado pela oportunidade sempre. E o pastor Carlos Salles, sempre vivendo no sobrenatural. Vamos aqui bater um papo maravilhoso sobre Jesus acima de tudo. Então, Amém. Fica com a gente aqui que vai ser bênção demais. É isso aí, Jesus acima de tudo. Eu vou ler um texto aqui para vocês aqui. Certo dia, o filho da minha amiga decidiu usar uma camiseta de esporte sobre sua roupa da escola. Ele queria demonstrar apoio ao seu time favorito, que estaria disputando um jogo importante naquela noite.
E antes de sair de casa, ele colocou algo em cima da sua camiseta, uma corrente com um pingente que dizia Jesus. Seu ato singelo ilustrou uma verdade mais profunda. Jesus merece o primeiríssimo lugar em nossa vida. Jesus está acima e sobre tudo. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Em Colossenses 1, no versículo 17. Jesus é supremo sobre toda a criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por causa disso, ele deve ter o primeiro lugar em todas as coisas. E quando damos a Jesus o mais elevado lugar de honra em cada área da nossa vida, essa verdade se torna visível para as pessoas ao nosso redor. No trabalho, estamos trabalhando em primeiro lugar para Deus, ou apenas para agradar o nosso empregador. Como padrões de Deus se mostram de maneira como tratamos os nossos irmãos, os outros. Nós colocamos em primeiro lugar ao vivermos nossa vida e buscarmos os nossos passatempos favoritos. Quando Jesus for a nossa maior influência em toda a vida, ele terá seu legítimo lugar em nossos corações. Querido Jesus, tu mereces o melhor do meu tempo, energia e afeição. Eu te coroo o Rei do meu coração e Senhor de todos os meus atos. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, na minha, na vida de cada um de nós, porque Ele está comandando esse barco aqui, essa programação. E eu tenho certeza, meu irmão, mesmo como ser humano, falho como nós somos aqui, Jesus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Leia hoje Colossenses 1, de 15 a 20. Ele é antes de todas as coisas. Ele é supremo, ele é o alfa, o ômega, ele é tudo para nós. É o nosso Pai, nosso amigo, e ele é o princípio e o fim. Aquele sorvete fez mal, hein, rapaz? Comecei aqui a garganta, né? E você fala, toma um sorvete. Eu sempre falo, não faz bem, não faz bem. E ele insiste, a gente ficou aqui, todo mundo afônico, né? A gente tem que fazer a programação. Eu falei, toma depois, poxa, da coisa. Não, vamos tomar antes de tudo aí. Deu nisso aqui, eu tô afônico. Marquinhos, meu irmão, Deus abençoe, saúde e paz, Jesus acima de tudo. E a gente tem essa grande dificuldade. Vamos falar primeiro individualmente, para depois a gente colocar Jesus na instituição e colocar Jesus no plano familiar em todos os sentidos. A nossa experiência com Deus, Jesus acima de tudo, é a prioridade de todo cristão e essa dificuldade que acontece da gente colocar Jesus acima de tudo. Que desafio, né? Mas coisa boa é quando a gente reflete sobre isso. Não, definitivamente não é a prioridade de todo cristão, mas é, eu acredito, deveria ser a luta de todo cristão. Quando eu recebi o tema, automaticamente o Espírito Santo me levou à passagem que Jesus tem um encontro ali com aquele menino, aquele jovem rico. O rapaz, ele chega ali para bater um papo com Jesus, né, para trocar uma ideia com Jesus, e ele já começa a conversa dizendo para Jesus assim, bom mestre. Ou seja, ele inicia uma relação política com Jesus, ou seja, ele está meio de lado ainda. E aí Jesus já faz a pergunta para ele, por que você me chama de bom? Né? Ou seja, Jesus entendeu qual era a real intenção daquele rapaz ali, que não era de fato colocá-lo acima de todas as coisas, mas era para ter o status de ser chamado amigo de Jesus. Jesus já tinha, digamos assim, alguma projeção ali, né, dentro daquele cenário que eles estavam inseridos. Era o cara que curava, era o cara que fazia os milagres, estava todo mundo andando do lado de Jesus, o número de discípulos já estava aumentando, né? Assim, ele começa com os 12, depois vai para os 70 e a coisa começa a tomar uma... E aí ele viu uma oportunidade, de repente, de se achegar a Jesus. E aí Jesus começa uma conversa muito bacana com aquele rapaz, fazendo uma pergunta simples. Você guarda os mandamentos? Você conhece o mandamento não matarás? Jesus começa a fazer uma lista ali dos mandamentos, e aí ele se empolga. Por quê? Porque ele era um religioso, mas ele de fato não colocava Jesus acima de todas as coisas, porque ele responde que cumpria todos aqueles requisitos que Jesus coloca para ele ali. Aí Jesus faz aquele grande desafio, então vai lá, para você mostrar realmente que você
me serve, que você quer me colocar acima de tudo, porque ele faz a pergunta crucial. O que eu preciso fazer para seguir, para andar contigo? Porque ele queria andar com Jesus, essa é a verdade. Como muitos cristãos hoje querem andar com Jesus, mas não querem a renúncia. Não querem renunciar àquilo que é prioridade para eles, para andar com Jesus. Não quer renunciar ao dinheiro, não quer renunciar, falávamos há pouco aqui, a vida de sexo, de promiscuidade, a vida de pornografia. Não quer renunciar. Né? E aí, hoje o cristianismo é status. É status, exatamente, é status. É o cristianismo o status de rede social. E aí Jesus faz o desafio crucial para ele ali, que vai separar o menino do homem de verdade. Jesus chega para ele e fala assim, então beleza, tudo bem, você quer andar comigo mesmo, você guarda tudo, muito bom, passou no primeiro teste. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Aí, rapaz, o texto ele acaba de uma forma assim tão singela e tão forte. A Bíblia vai dizer, o evangelista Marcos, né, vai dizer que o rapaz, o semblante dele cai, ele baixa a cabeça e ele vai embora. Por quê? Porque ele queria o status de andar com Jesus, ele queria ser conhecido, porque Jesus era conhecido. Então ele usava ali de fato, ele queria usar o nome de Jesus para dizer assim, cara, eu ando com o homem, eu estou com ele aqui. Exato. Mas ele não queria colocar Jesus acima de tudo, acima da riqueza dele. E assim a luta do cristão. Então, nem todos conseguem, mas não desistam. Eu já quero começar aqui fazendo um desafio que eu faria no final lá do nosso bate-papo de hoje. Não está conseguindo? Não desista. Guarde os princípios da palavra de Deus, mas insista em priorizar a figura de Jesus como rei sobre a sua vida. E as coisas vão começar a mudar para você, tenha certeza. Glória. Eu gostei de uma colocação que você fez aí, para que as pessoas não desistam e persistam, porque às vezes você está tão seguro de si que você acha que está colocando Jesus acima de tudo e não está. Não é? Você está priorizando outras coisas, não é? Você está priorizando a igreja, a religiosidade, o protocolo que você tem que cumprir, mas a tua intimidade com Deus, o teu dia a dia é que está deficiente nesse sentido. E às vezes a gente perde a noção. Por quê? Porque você está tão envolvido num contexto e esse contexto às vezes não faz com que você enxergue. E quando você quer enxergar, você vê e você falou, Senhor, será que realmente eu estou fazendo aquilo que tu queres? Se eu estou colocando o Senhor como prioridade da minha vida? Pois não, você traçou o perfil do jovem rico. Agora, você acabou de traçar o perfil dele claramente. Ou seja, aqui ó, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele tinha um histórico, olha que bacana. Porque Jesus perguntou para ele, né? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o rapaz, ele é orgulhoso de si. Ele estava orgulhoso de si, da religiosidade dele. Porque ele era um religioso, confiante. Não, eu guardo desde a minha adolescência. A Bíblia não fala a idade dele, mas devia ser um cara assim, né, assim, de jovem, início da juventude ali, né? E ele fala, não, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Olha que coisa linda. Olha que detalhe. Marcos, ele dá muitos detalhes. Ele mostra umas coisas assim que os outros evangelistas não mostram. Jesus o amou de cara. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Você traçou o perfil do jovem rico, que é o perfil do cristão moderno hoje. Ele quer o status de andar com Jesus, ele quer o status de dizer que é evangélico, de botar na rede social dele lá, eu sou cristão, cara. E é muito doido isso. Porque ele bota assim, cristão, e bota o signo dele embaixo. Tem alguma coisa errada. Cristão, mas eu acredito no horóscopo. No horóscopo, na mitologia, Luiz, é com você, fala um pouquinho aqui. Tá acelerado. Marquinhos já chegou com o pé na porta, não, Luizinho? Ai, meu Deus do céu, hoje o negócio vai ser bom. O que acontece? Eu vou pegar um gancho aqui, porque quando o Marquinhos traz essa questão desse jovem,
Eu vou usar um texto aqui de Filipenses 2, e Paulo vai falar assim, Filipenses 2, no verso 5, eu vou ler só o 6 e um pedacinho do 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? A gente tem, às vezes, assim, a dificuldade de se esvaziar dos nossos conceitos, até porque isso leva um tempo, isso é um processo, né? É um processo de caminhada com o Senhor, para a gente ir se esvaziando, para que o Senhor vá crescendo, para que a gente vá ali diminuindo, para que Ele, de fato, vá crescendo nas nossas vidas. Então, assim, precisa aí de um tempo de maturação, de uma caminhada. A gente vem há algumas semanas aqui falando muito na relação de conhecer Deus pela sua palavra, ter intimidade com o Espírito Santo. E tudo passa por isso, por ter esse coração verdadeiro diante de Deus, né? Porque o próprio Jesus, ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou, ele podia querer ser mais do que o próprio Deus, o Pai, no caso, né? O Deus, ele também mas ele poderia cair no coração e, pô, eu estou aqui fazendo a obra aqui, então eu posso ser mais do... E a gente sabe que quem tentou isso, qual foi o resultado. E eu acredito que passa por esse processo de esvaziar um pouco, né? Temos muitos conceitos, temos muitas coisas para deixar pelo meio do caminho, para que a gente vá amadurecendo na presença de Deus. E à medida que a gente conseguir se esvaziar dos nossos conceitos, com certeza Deus vai assumindo a forma dele na gente através do seu Espírito, e a gente vai sim numa caminhada boa aí até conseguir chegar numa plenitude aí legal de alcance de uma relação com Deus, de maneira que a gente consiga se esvaziar sem que isso traga dor. Porque se esvaziar para aquele jovem ali era uma dor, vou ter que dar meus bens, então aquilo causou uma dor para ele. E que a gente consiga se esvaziar de maneira que isso não nos cause dor, mas que isso gere alegria no nosso coração e a gente louve e glorifique o nome de Deus. Eu acho que esse gancho que o Marquinhos deixou aí desse jovem aí foi legal. Muito bom. Amém, glória a Deus, né? Eu estou até emocionado. O pastor Carlos Salles provocou a situação aqui. Renata de Oliveira, Marcos Miranda, o presente mais lindo que Deus me deu. Meu Deus, nem meu Salomão. Futuro marido, sacerdote do meu lar e meu amor. Meu Deus, já vejo os Sou docinhos. abençoada demais por tê-lo em minha Já vida. viu os docinhos? Olha, isso aqui é um exemplo e um testemunho muito bonito, que são poucas pessoas que têm uma personalidade, têm a capacidade de exteriorizar os seus sentimentos no ar. Falou A a gente está apologeta. brincando aqui, mas isso é uma coisa muito séria. É verdade. Porque minha esposa está escutando, Kátia Barros, né? E isso aí é um exemplo, né, para a esposa do Júlio, para a esposa do Reinaldo, para a esposa do Luiz, para a esposa do pastor Carlos Salles, que ainda o maior sentimento entre a gente é o amor. Isso aí. E esse amor a gente se expressa de várias maneiras. Quando Deus dá um presente para a gente tem que ser realmente grato. E isso é a expressão da gratidão. Verdade. Obrigado pelo carinho, Renata, pelo seu posicionamento. E, se Deus quiser, se você tiver oportunidade, estará aqui conosco, Isso aí. né, na semana que vem, louvando e adorando a Deus, que eu tenho certeza que é o seu ministério, que é a sua praia. E a gente fica muito feliz. Não é Amém. isso? Isso mesmo. E eu emocionado aqui, aqui todo povo. Voltando ao tema, Beijo, minha linda. Jesus acima de tudo. Amém. A Mas gente já veio num debate teológico lá no carro e tudo, algumas discordâncias, mas ele vai falar aqui um pouquinho. antes de tudo, eu quero que os amados irmãos aí mandem um abraço para minha prima lá em Palmital dos Carvalhos, Minas Gerais, Andréia Damasceno. Terra Manda um boa. abraço para ela. Dá um abraço Ô, para ela. glória Um a Deus, abraço, Deus Andréia. abençoe você, poxa, rica e abundantemente, que você faça parte dessa família, esteja presente aqui no Bate-Papo Cristão. A gente abre o nosso coração e a gente fica muito feliz. Depois pede uma oferta no final. Não, a coisa tá Manda, Reinaldo, um abraço para Andréia lá, Luiz. Abraço, claro. Um grande abraço, tá? Deus abençoe, Deus te
dê cada vez mais alegria na presença Amém. dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Então, continuando na mesma linha aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 45, a palavra do Senhor diz que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O Luiz trouxe aí que ele, se aniquilou, se esvaziou. No versículo 8, 9, 10, 11, está dizendo assim, dessa maneira, de Filipenses capítulo 2. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobrenaturalmente, soberanamente. Ele deu um nome que está acima sobre todo nome, pelo que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então a gente vê que Deus o exaltou soberanamente, ele está acima de todas as coisas. Porque a gente olha, o evangelho que ele pregou, ele viveu aquilo na sua íntegra. E conforme os amados irmãos estão dizendo, a gente precisa. A minha esposa, ela me chamou ontem para um casamento. E a dona ia casar ontem. Aí eu falei, tem culto. Ela falou, eu quero ir. Eu falei, vai. Aí ela foi para o casamento, eu fiquei no culto. E fiz o culto, graças a Deus, porque eu tenho um compromisso com Deus. Entendi. E aí nós pegamos o carro, foi na terça-feira o casamento, hoje é quinta. Na quarta-feira nós pegamos o carro, fomos na casa da irmã dela, e ela no meio do caminho, você deveria ter ido comigo. E eu falei assim, nada pode interpor no caminho entre eu e Deus. Se você tentar lutar, você vai sair perdendo. Porque nesse caminho ninguém pode entrar. Porque o meu serviço é para Deus. Se tiver outra coisa no momento que eu tenho que servir a Deus, essa outra coisa vai ficar de lado. Porque eu tenho no meu coração que eu devo servir a Deus. Independente, muitas vezes a gente está passando por luta, dificuldade. Isso não é empecilho de Deus estar servindo a Deus. É uma questão de prioridade, pastor Carlos? Isso não é empecilho de eu estar servindo a Deus. Então, não, mas vai vir terça-feira, conforme tem casamento, a maioria das pessoas do culto foi para o casamento e tal. Independente se eu ficar sozinho aqui, eu vou ficar servindo a Deus. Sim, mas você sentiu essa necessidade. Deus tocou o teu coração. Não, é e a sempre, tua responsabilidade. Porque você poderia estar também trabalhando e você estar numa cerimônia, onde Deus estivesse presente e estivesse consagrando ali, você se sentindo bem. Mas o teu ministério falou mais alto no teu coração. Então eu acho que você teve esse procedimento. Porque se você, por exemplo, está na hora de um culto, mas surgiu um caso de óbito, e você de repente tem que ir lá no cemitério, você vai ter que priorizar uma coisa, ou o óbito ou o casamento. Mas no caso... Entendeu? Eu estou te explicando, eu não estou censurando, tudo não. Bem, tudo eu bem. O que eu estou falando, no caso... As prioridades... No caso, que eu tô no culto, aí tem um óbito. Eu deixo alguém assumir no culto e vou... Isso aí. Então, o que vai acontecer? É o que nós estamos falando aqui, Fernando. O negócio é o seguinte... Muitas pessoas, elas têm, assim, desobrigado a elas mesmas de estar cumprindo as exigências do mestre. Entendi. Então, tem muitas pessoas, porque hoje em dia nós vivemos numa época, professor Fernando, que... As prioridades de valores estão inversos. Estão inversos e a gente vê... muita coisa assim de festividade, a gente vê muita coisa de passeio, a gente vê muita coisa de shopping, muita coisa de festa, e assim a gente muitas vezes larga aquilo que é prioridade na nossa vida. Jesus, ele é prioridade na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Jesus acima de tudo. Meu irmão Reinaldo, como é que você vê na prática as pessoas têm colocado Jesus como prioridade, como cristão? Como é que você tem vivenciado isso durante tanto tempo de evangelho, que você convive com o nosso irmão Luiz e congrega ali na igreja metodista? Como é que você vê isso? Bem, é o seguinte, tudo é também uma questão de vivência.
Quando a gente fala assim cristão, a gente tem que pensar no seguinte: tem cristãos em diversos níveis. A pessoa que está começando na caminhada, ela normalmente não tem muito bem clara essa questão da prioridade da vida da gente, que é Jesus. Isso é como caminhar. E aos poucos vai depender muito da dedicação, de realmente. Hoje em dia, principalmente, as coisas estão assim muito superficiais. Você aceita Jesus, tu levanta a mão lá, aceitei Jesus, hoje eu sou cristão. Cristão, aí você já adquire um rótulo que hoje em dia, antigamente dizer que era cristão, era até motivo de chacota. Hoje não, já virou até status. Parece bom, mas tem uma coisa muito ruim nessa questão. A pessoa, muitas vezes, como hoje as pessoas têm uma superficialidade nas coisas que elas se dedicam, tende a ter uma superficialidade também na caminhada cristã. Isso é um risco muito grande. Muitas vezes a pessoa perde tempo. Ela está pensando, ela começa a cumprir, porque nós somos, desde criança, nós somos trabalhados para cumprir coisas, porque é coisa da sociedade mesmo. Você tem diversas responsabilidades que você vai pegando à medida que você vai crescendo. E quando você entra na vida cristã, você tem algumas coisas ali que passam a ser requeridas de você. E as pessoas muitas vezes têm a sensação de que, como eu estou cumprindo isso, como eu estou cumprindo aquilo, como é o caso do jovem que teve com Jesus, como ele cumpria diversos mandamentos, ele achava que estava bem na fita. Suficiente. Então era o suficiente. Não, cumpro isso, aí, estou legal. Ele se apresentou, ele veio já com uma espécie de patente para perto de Jesus. Olha, eu já cumpro isso, não sei o quê, papai, deu o currículo dele. Eu estou qualificado, né? Eu sou um religioso qualificado. Exato, ele deu a qualificação dele. Mas é possível você ter grandes qualificações, você fazer muitas coisas e você não ter uma intimidade com o Senhor. Se você se ater em cumprir tarefas, em achar que cristão você tem que cumprir, bom, lá, eu sou cristão, faz assim, 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 e pronto, eu estou fazendo isso tudo, estou bem na fita. Mas muitas vezes o cristão ele não dedica um tempo para oração, ele não dedica um tempo para ler a palavra e meditar na palavra, porque hoje em dia todo mundo é muito ocupado, todo mundo tem inúmeras tarefas, a tecnologia nos abriu portas para fazer muitas coisas, mas por outro lado, sem querer, escravizou a gente pelo fato de como se faz as coisas mais rápidas, você agrega coisas para fazer. E nem pelo fato das coisas, às vezes, você às vezes está fazendo coisas legítimas, coisas boas, tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas aquilo se torna prioridade na sua vida, e não Jesus, sem você perceber. Então você faz várias coisas boas, coisas corretas, e isso entra na tua mente, você está colocando no teu currículo. Pô, estou cumprindo isso, eu sou ótimo nisso, sou ótimo naquilo. Mas você não dispõe um tempinho para você orar no teu quarto, fechar a porta, orar até aquele tempo de E olha que legal, comunhão com o Senhor. Essa sua palavra é uma palavra poderosa. Calou no meu coração aqui. Porque o próprio Jesus vai dizer que no último dia, no dia do julgamento, que ele vai julgar as nossas obras, algumas pessoas vão chegar lá perante ele. Exato. E vão dizer assim, não, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso. Vão apresentar um currículo para Jesus. Olha só, é como se Jesus não conhecesse a sua vida. Aí o cara vai chegar lá, não, eu fiz isso. E Jesus fala assim, a palavra para você é, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, que eu não te conheço. Olha só, olha que poderoso isso. Exato. Então, cuidado você, religioso. Não estou dizendo que você não deva servir ao Senhor Jesus através da igreja do Senhor Jesus. Porque é algo para o qual Deus nos chamou. Mas cuidado para você não colocar o seu serviço na frente do próprio Jesus. Por quê? Você vai chegar lá no último dia e pode ter uma grande surpresa. Inclusive aquele irmãozinho que você julga, que não é tão, né? Tão eficiente. Que não está aparecendo em lugar nenhum, ninguém está vendo nada que ele faz, que não pega no microfone, muitas vezes, mas ele vai ser chamado de bendito de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai para o gozo eterno. Então,
palavra poderosa. E aí é que está o grande desafio para nós como cristãos, é deixarmos a religiosidade de lado para buscarmos a face do Senhor Jesus. Pastor Carlos Salles falou algo muito poderoso também, sobre vida com Deus. Vida com Deus começa dentro da nossa casa, no nosso assócio com Ele, no nosso íntimo, no quartinho fechado lá, quando ninguém está vendo, ninguém sabe. E esse teu Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar no secreto. Eu gostaria também de falar a respeito do que ele falou aqui, no sentido de ser, assim, vamos supor, hoje em dia cristão é Estado, mas também aquele que serve a Jesus de qualquer maneira, ele é rocha de escândalo. Então, aqui, só um minutinho, Fernando, deixa eu trazer essa palavra. Diz assim, em 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, no versículo 4, ele diz assim: chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, aqueles que têm só o status, não serve de verdade, são pedras reprovadas, são, como se diz, rochas de escândalo. Amém, glória a Deus. Meu irmão Reinaldo, pastor Carlos Wellington está assistindo, maneira. Está aqui, mandei um alô para ele aqui já. Está aí, se houver polêmica, ele vai sinalizar do outro lado. Sim. Depois ele entra no zap em particular, me chama a atenção e fala, poxa, de repente com a gente por telefone. Então, só estou te avisando. Um grande abraço para o pastor Carlos Wellington. Irmão Reinaldo, conclui então para que a gente possa passar a bola aí, só para você concluir. Certo. Então, é muito importante e não se pode desanimar. Muitos, de repente, com esse pensamento, vão pensar assim: mas como é que eu faço então? Como é que... a vida cristã é uma caminhada. Então, o que você deve fazer é não parar, não desistir. Isso é o principal. Você tem que orar e tem que pedir a Deus que te encaminhe, te dê sempre orientação. A própria palavra diz que pedindo sabedoria Ele vai te dar. Então, se está na palavra, a gente vive pela palavra. Então, o que está ali é o certo. Então, Ele vai te dar os meios de você cada vez mais conseguir entender a vontade dEle e se colocar dentro da vontade dEle. Inclusive e principalmente colocar sua vida, seus propósitos, suas prioridades dentro das prioridades dEle. É colocar a tua agenda na agenda dEle. A tua agenda tem que ser primeiro a agenda dEle. Porque também está dito na palavra que cuidar primeiro do reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, na maneira dele, não é na nossa maneira, não é na nossa forma de ver as coisas. Ele vai te conduzir. Nisso aí vai ser a tua caminhada e você vai atingir o objetivo, que é você realmente ser um cristão, não nominal, mas ser um cristão na fé, dentro do coração e da tua mente. Isso que é o importante. Amém, glória a Deus. Pastor Carlos, eu mando um abraço aqui para o nosso irmão Reinaldo, ele está assistindo. O pastor da Ciel também está ligadinho aí com a gente. O pastor da Ciel está assistindo também. Pastor da Ciel, um abraço aí, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Foi um programa muito edificante e relevante. Eu espero que o senhor esteja aqui presente novamente. Foi legal, não foi? Foi ótimo. Semana passada foi bacana pra caramba, né? Excelente. Nossa irmã Rita falou assim: eu acho que a maioria das pessoas não colocam Jesus como prioridade. Agora vamos passar, de repente, para o âmbito institucional. Marquinhos, a igreja tem dado espaço para que as pessoas possam cumprir o ídolo, colocar Jesus acima de qualquer coisa, ou a grande dificuldade hoje está
dentro desse espaço institucional, dessa liderança? É contigo. Forte essa. Olha, essa Segura essa bola essa de fogo. é vai... Não, eu botei você aqui para segurar a bola de fogo, para rodar Não, aqui. e é legal, é logo legal. ele de primeiro, né? Porque nós estamos falando. É muito bom. Porque aqui a coisa é séria. Você veja bem, Sim, a maioria das pessoas aqui estão na igreja. Você está Sim. na igreja batista, ele está na igreja metodista, eu estou ali na presbiteriana, ele está no ministério da comunidade, o meu irmão Reinaldo. Então, todos estamos passam inseridos. pela igreja, estamos inseridos no mesmo contexto. Sim. Não tem por onde a gente fugir. Não é verdade? Cara, eu acho... E o que acontece? A gente depende, às vezes, muitas pessoas que estão ali não têm autonomia, depende da liderança. E se a liderança não der um espaço, você não pode fazer determinadas coisas. E às vezes o que eu faço? Nós estamos conversando isso antes de vir para cá. As pessoas às vezes estão ali, cumprem um protocolo, acham que estão, né, priorizando a Deus e às vezes não estão priorizando a Deus. Então isso é uma coisa muito comum dentro da igreja. Sim, e eu gosto assim dessa... Quando a gente parte para essa avaliação também, porque é importante, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está atacando pedra no sistema. Talvez a gente esteja atacando pedra no sistema religioso. Sim, E ele precisa ser combatido. sim. Quando eu olho para a vida de Jesus, que é a minha referência maior, e aí, cara, pode vir falar o que for comigo ou até de mim, por conta dos meus posicionamentos, eu fico com Jesus. Jesus, ele é confrontado o tempo inteiro por um sistema religioso, farisaico. E eles estão por aí. Eles estão querendo colocar o crente, o cristão, né, a igreja do Senhor Jesus dentro de um formato e que você só pode servir ao Senhor Jesus dessa forma. Você só vai estar sendo, o que você está fazendo só vai ser aceito por Deus. E a gente vai pegar aqui de novo aquele gancho no que o evangelista, no que o irmão Reinaldo falou aqui há pouco, né? Você só vai ser aceito por Deus, o que você está, o teu serviço, se for feito dessa forma. Então, assim, não. A minha resposta definitivamente é não. Não há muitas vezes dentro desse ambiente eclesiástico. E aí, eu vou ter que assim, falar da minha opinião, tá? Eu sou responsável por todas as palavras que saem da minha boca. Eu, Marcos Miranda, me responsabilizo por tudo que eu falo, tá? Eu estou falando como pessoa física, meu CPF, não vou dizer aqui porque pode ter, né? Mas eu estou falando pelo meu CPF. Há um sistema de algumas igrejas, algumas comunidades de fé, que elas sim escravizam as pessoas dentro de um contexto de serviço que não tem absolutamente nada a ver com o serviço real. Não tem absolutamente nada a ver com o serviço ao Senhor Jesus. Cristão, né? Cristão, né? Tem a ver com o serviço àquela instituição. Tem a ver com o serviço àquela figura, muitas vezes, episcopal ali, que comanda aquilo, muitas vezes, inclusive, com mão de ferro, né? E dizendo para você como que você tem que fazer ou não. E muitas vezes esquece que o nosso guia, a nossa vara de medir, né, é a palavra de Deus. Aquilo que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, é a palavra de Deus. E muitas vezes estabelece-se ali um conjunto de regras institucionais, religiosas, vazias, e obriga-se as pessoas a cumprir aquilo ali, aquele protocolo, e diz: se você não fizer desse jeito aqui, você não está servindo a Deus como você deveria. As pessoas acreditam. As pessoas acreditam porque é uma falta absurda de profundidade na palavra. Leia a Bíblia. Se você ler a sua Bíblia, se você buscar no Senhor, na palavra de Deus, orientação para a sua vida, você não será manipulado por quem quer que seja, por qualquer que seja a liderança. Por quê? A gente tem, de fato, as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais, digamos ali, da linha da reforma protestante, que são igrejas que muitas vezes são mais embasadas teologicamente nas práticas do que a palavra diz. Agora, existe, de fato, hoje um zilhão aí de portas abertas aí que chama igreja, mas se você vai olhar a base, o fundamento, não está na palavra. A base, o fundamento está no achismo de um líder. E se você for contra ele, aí trazendo até um pouco daquilo que a gente conversou aqui
há umas semanas atrás com o nosso querido pastor Renato, né? E eu tenho acompanhado, inclusive, queria mandar um abraço para ele aqui, o pastor Renato. Eu tenho acompanhado a saga dele, né? No sentido de se posicionar contra esse tipo de prática, né? E só prejudica o crente, só prejudica o novo crente. Porque o cara entra ali e ele acha que aquilo ali é ser cristão, aquilo ali é servir a Jesus. E não é, meu irmão. Muitas vezes você está sendo enganado mesmo, você está, enfim, cumprindo ali um protocolo, você está sendo usado, pessoas estão ali, inclusive, manipulando você, se aproveitando muitas vezes da sua boa vontade e ferindo. E sendo manipuladas Sendo também. manipulados também, as pessoas gostam de serem manipuladas, Sim. porque ali viram um É uma autossabotagem, na verdade. um espaço conveniente para que aquilo acontecesse. E as pessoas ficam felizes, Isso porque aí. elas acham que estão servindo a Deus. O pastor Carlos Velho está assistindo. Agora, aí é muito importante também, né? Pastor Assim, a Carlos gente Velho não... tá assistindo. É muito importante também a gente também não colocar todo mundo no mesmo bolo, ok? Claro, lógico, toda Porque regra é exceção. existem muitas igrejas sérias, existem muitos pastores sérios, existe muita gente hoje ainda Muita- defendendo os princípios da palavra de Deus com muita força, com muito vigor e com muita autoridade, né? Nós conhecemos, nós temos aqui pessoas do nosso convívio, o pastor Carlos Wesley, pastor Carlos Sá. Eu conheço uma lista assim muito grande de pastores que realmente são homens segundo o coração de Deus, embasados na palavra e que pregam a palavra. Muitas vezes esses caras eles não vão ser tão ouvidos, tá, Fernando? É verdade. Eles não vão falar um negocinho bacana, não. Porque o apóstolo Paulo, quando estava preso lá, muitos dos apóstolos de hoje, e eu vou falar mesmo, muitos dos apóstolos de hoje não passariam um dia na cadeia. É verdade. Não passariam um dia verdade. sendo perseguido em nome do Senhor Jesus. Mas se dizem apóstolos, se dizem, participam da bênção, mas não participam do sofrimento do Cristo. Então, assim, há que se denunciar também essas práticas aí farisaicas. Eu vou dizer, é farisaísmo mesmo. Mas e Jesus ponto já final. batia, já entrava na sinagoga, já batia contra os fariseus, contra os saduceus, contra aquele sistema todo, e não mudou muita coisa, porque hoje se perpetuou e continua, não lá nas sinagogas, não é mais nas próprias igrejas evangélicas. Isso aí. E as pessoas ficam ali acomodadas. Pastor Ares está ouvindo. Os fariseus estão aí. Pastor Ares está ouvindo. Pode falar. Bota aqui. O que acontece, cara? Eu sempre gosto de dar. Eu sempre gosto. Pode eu sempre falar. gosto Tá de ouvindo, dar tá? também, assim, parte a minha experiência como igreja, até porque eu cheguei na igreja metodista e estou lá, fiz agora 14 anos, né? Eu, quando cheguei na igreja metodista, sem entender nada de evangelho, como o irmão Reinaldo falou, mas tinha tido um encontro com o Senhor Jesus na sala da kitnet onde eu morava, e o Espírito Santo falou para mim, vai para a igreja metodista de Cascadura. E eu chego na igreja metodista de Cascadura, numa crise, o pastor Carlos Alberto tinha acabado de falecer, tinha ali 2 meses, para 3 meses, e eu cheguei naquele contexto, a coisa dolorida, a coisa turbulenta, e eu cheguei ali com a minha esposa ali, pela misericórdia de Deus, e ali eu comecei a prestar o meu serviço a Deus. Eu comecei a trabalhar, me envolver em ministério, porque eu sempre gosto muito de me dedicar ou ajudar. Isso é uma coisa voluntária que o Senhor me deu. Então eu cheguei e comecei a servir ao Senhor. E claro que naquele momento ali, a igreja doída, as coisas meio amarradas, eu comecei a trabalhar. Mas eu acho legal um ponto também para a gente chamar a atenção, porque quando a pessoa chega e ela está fazendo aquilo sem querer visibilidade, que ela faz porque ela entende que ela está servindo ao Senhor, né? No primeiro momento a gente entende que servir ao Senhor é através do trabalho, através do braçal. O tempo vai passando, passaram-se 14 anos e eu, Luiz, entendo que servir ao Senhor hoje não é o serviço braçal. Apenas, né? Apenas. Também, é a maneira também. como eu me Também. relaciono com Deus. É a maneira como eu sirvo a Deus. É a maneira... Eu oro a Deus. Eu estou tirando tempo de oração para Deus. Eu tiro tempo para ler, para meditar. Aliás, é isso que te move a servir, né, É Luiz? isso que nos move A sua a servir, relação com a Deus, de relação com intimidade com Ele, te move ao serviço. Porque Davi ali no Salmo 51, tinha, enquanto o Marquinhos estava falando, eu estava abrindo aqui, aí ele fala assim, no 17, versículo 16,
por não te comprases em sacrifício. A gente sabe que era um rito de sacrifício, mas a gente pode trazer esse sacrifício aqui para um todo. Eu estou fazendo as coisas para Deus sacrificado, apertado por alguém, ou eu estou fazendo por obrigação, achando que pelas minhas obras eu vou ser salvo. A gente sabe que a fé e as obras, elas caminham juntas. E aí Davi no versículo 17 fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso. Na verdade, porque quando eu faço alguma coisa, talvez pode estar sendo bonitão pro Marquinho, talvez o Marquinho pode achar, pô, Luizinho, a serva de Deus. Mas e o coração que Deus está vendo? É verdade o que eu estou fazendo? Sepulcro caiado, né? É verdade o que eu estou fazendo. Então, assim, essa relação individual nossa, ela passa muito por isso. O que eu estou servindo a Deus hoje, eu estou fazendo de coração para o Senhor. Eu cheguei naquela batida, eu, Luiz, não estou me envolvendo mais em correria dentro da igreja. Eu estou hoje trabalhando ali com as celas, por misericórdia de Deus, mas eu não estou mais naquela agitação que eu estava e nem faço crítica a quem está, porque se está fazendo com o coração voltado para a obra de Deus, pô, cara, continua fazendo. Porque se lá no futuro Deus achar que não é essa trabalheira aí, agora vem para cá pro meu cantinho aqui, fica aqui comigo, pô, show de bola, porque eu também passei por esse processo. Exato. E no meu caso, eu servi a Deus naquele momento ali, porque eu achei que realmente estava servindo a Deus, era uma maneira. Mas hoje eu compreendi que a melhor maneira de eu agradar a Deus é glorificando o nome de Deus através da minha vida de oração, porque quando eu começo a orar mais, eu tenho mais intimidade, eu fico mais perceptivo à necessidade do próximo, porque na verdade... Receptivo e receptivo. E receptivo. Então, assim, é um contexto, né? É bem complexo e passa pelo que o Reinaldo falou. O tempo de caminhada é que vai maturando. E a gente não pode chegar a pegar uma pessoa que acabou de conhecer o Senhor Jesus e larga tudo. Não, calma aí, deixa ela ir entendendo que ela precisa largar algumas coisas. Porque é igual a questão do casamento, é uma imposição. Tem que isso aí. Calma aí, gente, vamos dar tempo, deixa a pessoa conhecer o Senhor, deixa ela ter a experiência dela com o Senhor. O Senhor me mostrou que a maneira de eu servir a Deus não era exatamente somente por conta do trabalho, mas era numa relação. Isso. Né? E hoje eu estou conseguindo... Isso vem com o crescimento, né? Com o tempo. Porque quando a gente conversa, faz, não é automático. A gente esgota uma pessoa espiritualmente, esgota no serviço, porque muitos acham que pelo fato de estar fazendo um serviço vão ser vistos e vão ser recompensadas pelo homem, muitas das vezes não são, é onde se afastam da presença de Deus. Isso. Entendeu? Então, quando a gente faz com o coração voltado para o Senhor, a nossa recompensa é a presença do Senhor. Né? Isso. Então, a gente precisa entender esse conceito também. Amém. Glória a Deus. Só uma parte Pois aqui. não, meu querido, Importante. pode falar. A fala de Jesus lá, né, em Mateus 6, sobre o secreto. Ele te recompensa no secreto. É ele quem Não é na igreja. É ele quem Não dá. é quando você está fazendo alguma coisa para alguém lá. É no secreto. Teu pai que te vê em secreto, ele está vendo você ali. Ele vai te recompensar. E aí você deixa de buscar o holofote, o microfone. Isso você vai buscar, às vezes, a renúncia. Isso aí. Porque é renúncia. Você ir para o secreto é renúncia. Esvaziar. Você ir para o secreto é renúncia. Amém. Glória a Deus. Obrigado aqui, meu irmão Gervásio, Senhor. que entrou aqui. O meu irmão Gervásio, que esteve aqui tanto tempo. Eu sempre, semana passada, eu quero pedir perdão aqui em público, que ele pediu uma postagem que haveria, né, nesse final de semana, né, um evento na igreja dele sobre a Semana Santa. Eu não tive a oportunidade de avisar aqui no ar. Mas obrigado pelo carinho, pela receptividade do meu irmão Gervásio. Eu anunciei no Face, nas redes sociais depois, e com certeza um ministério que esteve aqui durante muitos anos falando de Jesus. Se hoje nós estamos aqui e tivemos a oportunidade de estarmos com Restaurando Vidas, com Meditando na Palavra e agora com Bate-Papo Cristão, agradeço ao meu irmão Gervásio. O Marquinhos já foi promovido a pastor pela nossa irmã Rita aqui, pastor Marcos e tudo. Ele é músico, cantor gospel, né? Mais de 90 países que foram alcançados pelo ministério do nosso irmão Marcos Miranda, não é isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome de 90 Jesus. países, rapaz. Que coisa, que ministério, hein? Aleluia. Rapaz, muito importante.
E a gente está divulgando lá na Rádio Web Gospel Online também. Na Nova Sião Digital também tocando em Nova Sião Digital, né? Inclusive a gente traz aqui toda quinta-feira um açaí para que o Júlio possa... É isso aí, é o jabá. O jabá é... né? Para que ele possa... O jabá é o açaí. Essa gentileza. E você que está aí assistindo, a gente não tem recursos do governo nem da empresa privada, sentiu o desejo do coração, faça uma oferta. Eu nunca peço aqui, mas hoje eu estou pedindo 21 986 18 3946, 21 986 18 3946. Entre em contato através do Zap, Nova Sião Digital, e o sorvete está piorando. Pastor Carlos Joel está assistindo. Fala agora para encher a bola dele, porque ele estava assistindo você lá, ele está feliz. Mas continua nessa pegada, porque realmente ele colocou aqui, o assunto é sério, o assunto é muito sério mesmo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não estamos? Quero mandar um abraço aqui também, José Vidal, mais uma vez, né? Alves Stati, que Deus esteja abençoando aí, nossa diaconisa da Síria, pastor da Ciel, e pastor Carlos Wesley, que Deus esteja aí abençoando poderosamente. Eu tenho trabalhado aí com 10 igrejas aí, nós estamos com a igreja Duas Efraim, nós temos trabalhado com Valdo Jaboque, nós temos trabalhado com Espaço da Paz, Cairós, Casa de Refúgio, Igreja Batista, Igreja Metodista e Espaço da Paz. Tem sido assim uma bênção, e algumas salas de orações que nós fomos, e tem assim uma abertura enorme das pessoas estar trabalhando, entendeu? Eu tive 2 vezes na Metodista, na Casa de Refúgio, 2 jovens, mais ou menos de 14 anos. Elas abrindo a boca e o Espírito Santo descendo de uma maneira gloriosa através da palavra. Os jovens através da palavra, coisa linda. Então a gente precisa entender que Deus tem trabalhado assim poderosamente. Tem assim, me traga uma satisfação muito grande esse trabalho. E a gente tem visto verdadeiramente assim uma obra crescente. E eu vejo assim, nesse trabalho, olha para ver, muitas vezes as igrejas têm aí aberto oportunidade, mas nós estamos vivendo um tempo muito ruim. A pastora Ana Lisa da Espaço da Paz, semana passada, ela falou assim, a gente vai sair com jovens para a rua, mas a gente vai enviar o documento para os pais, para o pai dar autorização, porque a gente sai no meio da rua, uma bala perdida pega num jovem, numa criança, o negócio fica muito difícil, grande, muito difícil. Então, hoje, a maioria das igrejas está trabalhando igual o irmão Luiz falou com o Celo, dentro de casa, nas casas, se reunindo nas casas, por causa de quê? A violência está muito grande no Rio de Janeiro. Então, você começa com o evangelismo, está com mais ou menos 30, 40 pessoas andando no morro, daqui a pouco começa o tiroteio, e para onde vai correr? Então a gente precisa saber que Deus ele tem trabalhado, Deus tem feito maravilhas, e eu creio que a palavra de Deus ela tem multiforme e sabedoria do Espírito Santo para nos ajudar, né? A gente tem aí encontrado verdadeiramente aí Deus agindo com poder, com graça. Eu tenho visto esses homens de Deus assim num empenho tão grande, essas mulheres de Deus, numa dessas salas de oração aí, uma das amadas irmãs, ela é evangelista também, Dalva, ela subindo o morro, falando tete a tete com o bandido, falava, vocês não vão disparar um tiro, nós temos um evangelismo a fazer, nós vamos receber crianças, nós vamos... Não vai disparar um tiro. No dia do trabalho, que teve o trabalho, não houve disparo de um tiro. Ela foi no comando vermelho, ela foi no 3º comando, ela foi no lugar, ela foi no outro, ela orou, ela chamou a pessoas, entendeu? Então a gente precisa saber que tem gente trabalhando, tem gente dando a sua própria vida por amor do Evangelho. Então eu tenho encontrado pessoas assim, aguerridas, né? E nós temos aprendido, nós temos também estar ali nos envolvendo com esse trabalho. Tem sido assim uma coisa muito linda. Nós estávamos ali na Rua do Souto essa semana com mais ou menos 200 pessoas ali em frente ao mercado
e foi ali um tempo maravilhoso. O pastor Daciel pregou lá, teve várias oportunidades, vários louvores, e foi assim um tempo muito agradável. E eu tenho visto assim a igreja sair para a rua nesse tempo difícil, entendeu? Esse tempo terrível, e a igreja não tem cruzado os braços, ela tem saído. É lógico que nós estamos falando de uma igreja, conforme o senhor falou, uma igreja local, uma igreja que está aí, muitas vezes, conforme nós trouxemos o tema aqui, tem muita gente de braço cruzado, muita gente muito aquém daquilo que Deus tem chamado, mas nós precisamos entender que tem muita gente adorando a Deus, buscando a Deus, se colocando na posição. E eu fico feliz, né? Porque ali na Bica, não só o seu ministério, mas a união ali, né? Isso foi até um presente de Deus. Nós já chegamos em Madureira, já. Justamente. Isso aí foi uma iniciativa do pastor Carlos Wesley, que conseguiu unir a Igreja Batista, a Igreja Metodista, né? Casa de Refúgio, Assembleia de Deus, tudo ali naquela região. Agora, a Comunidade ali, né? Cristã de Madureira. Então, Comunidade Cristã de Madureira. Então, isso não tem preço, porque normalmente existe uma discriminação. Eu sou metodista, pentecostal, sou batista, sou convencional, e ali não aconteceu isso. Pelo contrário, né? Houve uma união, né, dessas igrejas com o objetivo de pregar o evangelho, de orar e de interceder por essa violência que a gente tem passado constantemente, não é? em tudo, né, que tem acontecido, principalmente ali na comunidade de Cascadura do Fubá, que não para, o tiroteio ali é constante, né? Não é uma coisa, né, esporádica, mas é uma coisa constante mesmo. E a violência, a gente chega aqui, a gente fica feliz porque a gente chegou, e a gente fica feliz quando a gente chega em casa também, porque eu peço que todo mundo entre em contato. Você chegou bem, você está legal, para a gente ter um posicionamento, porque a gente não sabe, não é tudo o que está acontecendo aí de violência na cidade do Rio de Janeiro. Então é isso. Irmão Reinaldo, seu ministério lá, né, junto com o nosso irmão Luiz, que está lá há tantos anos, né, com o pastor Célio, mandar um abraço para o pastor Célio, para sua esposa também. Ele já ficou de vir aqui, mas tem esse programa de quinta-feira, está no culto. Eu falei, deixa a sua esposa e vem aqui, vê se vocês trazem ele para cá, pega ele pelo braço, carrega para cá, para que a gente possa divulgar o trabalho da de Cascadura, o que está acontecendo. Pode falar mesmo, pois não. Bom, pegando o gancho aqui do pastor Carlos, é mais um exemplo que muitas vezes a gente tem uma tendência a observar o que é de errado. E a mídia muitas vezes usa muito isso, divulgar a parte ruim, a parte errada, às vezes, que acontece numa igreja, num acontecimento desagradável. Mas é importante que se atente para o fato que, apesar de todas as dificuldades e apesar das nossas falhas humanas, a obra de Deus tem sido feita, e esse exemplo dessa união de igrejas ali na Bica mostra como Deus trabalha, como Deus pode promover unidade em meio à diversidade. São diversas igrejas, diversas denominações, e isso não impede que o objetivo real, que é divulgar, espalhar o reino de Deus, seja feito. Isso é quando as igrejas estão realmente buscando, quando elas estão com uma liderança que esteja realmente comprometida com a obra do Senhor. Amém. Então é esse o efeito. Eu espero que isso aconteça em vários outros lugares, que haja, que seja quebrado esse negócio de cada um ficar no seu feudozinho, no seu quartinho. Não, aqui eu sou metodista, aqui eu sou presbiteriano, aqui eu sou batista. Não, temos as diferenças porque somos diversos. Deus é único. Tudo que Ele criou diversidade, né? Diversidade espetacular. Ele é o único ser que é único. Ele o resto é tudo diverso, mas tudo se encadeia. Ele fez elementos diversos encadeados uns com os outros. E isso acontece na igreja se a gente
tiver a maturidade e o conhecimento, a intimidade com o Senhor, que aí caem essas barreiras e a gente olha para o objetivo comum, como está acontecendo lá. Amém, glória a Deus. João 8, versículo 2, Jesus diz, de novo, e falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Marquinhos, para a gente orar, né, a gente pedir a Deus, pastor Carlos Velho também passou uma semana difícil, enfermo, tantas pessoas que estão enfermas aí, carecendo das nossas orações, não é? Quando para a gente, as considerações finais, né, sobre esse tema, Jesus acima de tudo. Você colocou no princípio desse bate-papo hoje aqui, para a gente não desistir. E tem muita gente, né, que está assistindo a nossa programação, pessoas que às vezes que estão tristes, pessoas que perderam seus entes, né, familiares, pessoas que estão precisando de uma porta de emprego, pessoas que se decepcionaram na igreja com o homem, pessoas que realmente hoje estiveram tantos anos com intimidade com Deus. O que você poderia dizer para essas pessoas, independente delas estarem na igreja, mas que um dia elas encontraram Jesus e no caminho, né, nesse percurso da vida, se decepcionaram, não com Deus, porque Deus não decepciona a gente, mas com o homem, e se afastaram. Não falo nem da igreja em si, né, porque a igreja eu considero onde 2 ou 3 estiveram reunidos, né, em nome de Jesus, é a igreja, mas se afastaram do Evangelho. O que você pode dizer para essas pessoas? A minha palavra tem sido, volta para casa, viu? Porque há um espaço na casa do Pai para você. Existem pessoas que saíram, como você falou, machucadas, feridas, mas existem pessoas também que saíram para viver suas próprias vidas, para aproveitar, né, assim, a vida como aquele jovem pródigo ali, né, o filho pródigo fez, e pela graça e misericórdia de Deus, Deus é conosco, sabe? Deus cuida de nós, Deus ele cuida de nós, Ele nos ama muito, e que você caia em si. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho orado por algumas pessoas que de alguma forma perderam o caminho de casa, perderam o caminho da casa, né? E a minha oração é que eles caiam em si como aquele filho pródigo. E a minha oração também é que os filhos que estão dentro de casa não se sintam melhores, não se sintam superiores, porque a dor está muitas vezes aí, viu, Fernando? O cara foi lá, experimentou tudo que tinha para experimentar, viu que não tinha nada a ver, que não era bom aquilo mesmo, né? Assim, os prazeres da carne, eles são momentâneos, né? Eles são momentâneos. Eu não troco a minha eternidade por 30 segundos de virada de olho, ou por sei lá, 50 minutos de efeito de Deus, né? Efeito de droga, ou não tem comparação aquilo que nós vamos viver na glória com o Pai, com aquilo que pode nos dar o maior prazer aqui nessa terra. Então, o princípio é esse. Se você errou o caminho, tem espaço para você voltar. Não se preocupe, pode ser que você encontre sim com algum irmãozinho seu que ache que é melhor do que você porque não saiu de casa, que tenha mais direitos que você porque não saiu de casa, mas há uma festa preparada para você, há uma porta aberta para você, há uma canção do Logos que diz: ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi. É a canção de um pai que vê o filho se perdendo, né? E é uma canção que Deus com certeza canta para muitos hoje. Então há um espaço na casa do Pai para você. Coloque Deus, coloque Jesus como prioridade. Se você estiver olhando para Jesus, você vai ficar cego para os problemas que estão à sua volta. Essa é a grande verdade. Amém. Se o foco é Jesus, você não vai olhar para você estar sozinho. É verdade. A gente falava disso aqui, né? Assim, a gente tem falado disso. Eu estou olhando para Jesus. Mas é chato ficar sozinho. É chato. Hoje você está Tanto é que Jesus me deu um presente. Mas eu digo assim, se você olha para Jesus, espera nele, no momento certo, as coisas vão acontecer. Ele tocou no assunto. Se ele toca no assunto, eu tenho que falar. Porque tu ficou esperando 5 anos. No Senhor. 5 anos no Senhor. Você falou, não troco
a vida com Cristo por 5 minutos de virar o olho, mas tu esperou 5 anos. Sim. 5 anos esperando o Senhor. Né? Mas você entende que a prioridade é Jesus? A prioridade é o meu relacionamento com Ele? Pois é. E como você mesmo falou há pouco aqui, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais, essas demais coisas. E aí Jesus estava falando de uma série de coisas que as pessoas ficam se preocupando com elas. Ficam andando ansiosas. Mas se vão comer alguma coisa, se vão vestir, se vão dar um beijo na boca, se não vão. Se você prioriza aquilo que tem que ser priorizado, todas essas demais coisas vão ser acrescentadas para nós. E no tempo certo, no tempo de Deus. Quando a pessoa ela olha para você e você fala assim, eu tenho esperado no Senhor há 5 anos, eu tenho esperado no Senhor. A pessoa olha e fala, isso aí é uma pessoa de grande valor, é uma pedra de grande valor. Glória entendeu? a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu esperaria mais 10, mas Deus, Luiz, esperou Deus muito antecipou tempo. o tempo. Fala aí pra gente. Esperou no Senhor muito tempo? Esperei um tempinho. É? A conquista levou um tempo. Fala aí também, A dá o testemunho. conquista levou um tempo. Eu e Nívia ficamos um bom tempo batendo papo, nos víamos, paquerava, mas sem aquela grosseria da paqueração, sempre um bate-papo muito gostoso. Até que um dia cedemos um ao outro, o Senhor permitiu isso. Aí, a partir daquele primeiro beijo, pronto. Já se vão? Já se vão aí 19 anos. Ô, glória. Então, Deus é bom. Glória a Deus. Agora eu vou falar um pouquinho, porque todo mundo teve espaço. Então, Ninguém deixa agora eu mais vou você falar, né? Ninguém deixa mais eu falar. Vou resumir aqui só para nossa irmã Renata de Oliver. Quando priorizamos o reino, Deus nos entrega o melhor, mais do que podemos pedir ou pensar. Aleluia. É verdade, né? Deus honra. Dá uma glória a Deus aí, mano. Ô, glória, glória. Deus, ele honra, né, aquele que realmente é fiel. Eu tenho uma fraqueza, todo mundo sabe aqui, a minha fraqueza é parecida com a dele, mas Deus tem me sustentado durante todo esse tempo. E amanhã eu completo 20 anos de relacionamento com a minha esposa. Olha aí, Kátia Barros. E eu queria mandar declaração um abraço de amor pra minha aqui agora ao esposa vivo. aqui, não é? Que eu vou fazer 20 toca uma anos música de aí relacionamento romântica aí. e 18 anos de casado. Glória a Deus. 18 Aleluia. anos de casado com a minha esposa. Eu casei um pouco prematuro, casei com 49 anos, né? Todo mundo sabe. Né? Eu passei até da idade. Parece até Isaac, né? E realmente Deus me deu um presente. Estou com 6,7 aí. Você sabe, né, da minha vida pregressa. Tive vários relacionamentos, né? E Deus me deu essa oportunidade de estar com a minha esposa. Eu confesso para você, relacionamento é uma coisa muito difícil. Esse período, quando você namora, é muito bonito, é muito legal, é muito bacana. Mas a prova mesmo é a continuidade do relacionamento, o teu dia a dia. E uma coisa, os relacionamentos, ele só sobrevive com a prioridade de Deus na sua Aleluia. vida. Porque se não for Deus, não existe nenhum relacionamento que continue de pé. Isso é muito importante. Agora, é muito importante também, ontem eu falei, eu vi até o papagaio falante, lá que estava o Cadu Militerno falando, uma coisa muito importante, é o humor do ser humano. Como é que você pode superar os problemas? Com humor, com alegria, com paz no coração. E isso o mundo não vai te dar. Só Deus pode te dar. E eu cheguei aqui até aqui 18 anos, né? Minha esposa praticamente nunca brigou comigo, principalmente quando ela está dormindo, porque quando está acordada é difícil pra caramba. Então a coisa é difícil, né, pastor? O relacionamento é difícil. Aqui, ó, 2 décadas de convivência aqui, 2 ó, décadas Kátia. de convivência. A Kátia dando um alô aqui, ela tá aqui com a gente. Ah, rapaz, ela está assistindo. Pensei que ela estivesse dormindo, porque essa hora. Ih, rapaz, ela está assistindo mesmo. O pastor Carlos Zé também está assistindo. Vou passar para você. Deus abençoe, saúde e paz. A gente já está feliz. Olha, amor, leitinho com biscoito da terceira idade. Daqui a pouco estou chegando aí. Um abraço. Glórias a Deus. Eu tenho aí, conforme os irmãos estão dizendo, aí eu estou com 27 anos de casado. Coisa linda. Graças a Deus. Deus me deu 3 filhos maravilhosos. E Deus tem
trabalhado e eu amo a minha esposa mais do que o primeiro dia que eu... Glória a Deus, isso é Deus. bacana, né? Ô, Julião, tem que pegar um corte aí, mandar para ela, viu? Faz um corte aí. Fala de novo, para ele fazer um corte bonito. É verdade, eu amo a minha esposa. Cada dia eu amo mais. Amém, Cada glória dia a eu Deus. amo mais, né? E ela sempre foi e ela é preciosa aos meus olhos. Ela é uma bênção. Olha aqui, ó, na minha pastor vida. Carlos Alberto está falando, tô aqui. Eu nunca vi uma declaração tão forte na minha vida que ele falou assim em público e falou na igreja da Bica e falou aqui que ele dava a vida dele pela esposa. Pela esposa dele. Nunca vi uma declaração, só vi no cinema em Hollywood, né, no Telecine Coach. Só vi realmente, né, assim, esporadicamente, é uma raridade. É verdade. Não é o ministério, é o ministério Mas ele de Jesus, falou para ele, falou, eu dou a minha vida pela minha esposa. Pastor Carlos, a gente precisa fazer uma live junto e tudo, acabar com essa diferença teológica, essa animosidade. Teve um dia que eu estava ouvindo o cara que namorava com a ceguinha, ela falou assim, eu daria tudo na minha vida para ver esse mundo, enxergar toda a beleza desse mundo. Aí o namorado falou, ele daria tudo, arrancou os olhos e deu para ela. Ela olhou para ela depois que começou a enxergar, falando, não quero namorar contigo, tu é muito feio. aí ele falou assim, mas tu cuida bem dos meus olhos. Cuida bem dos meus olhos. Porque ele fez. Ele arrancou os olhos e deu para ela. Os olhos e deu para ela. É ingratidão do ser humano. É ingratidão do ser humano. Olha aí, ó. Continuo dando a vida pela Silvia. O pastor Carlos está assistindo. Ainda bem que a gente hoje maneirou, né? Isso aí. A gente está na disciplina. A gente está de hoje, hein? O Reinaldo até falou, ele está de hoje. Dá um abraço aí para a irmã Elisa aí, vamos orar aí. Aproveitando o clima romântico agora aqui do final, eu tenho que fazer a minha parte também, isso aí. né? Esse ano eu espero completar 30 anos de matrimônio. Maravilha, glória. Ela é um presentaço de Deus na minha vida, realmente ter um antes e um depois. Amém. Então era um marco na minha vida. Eu sempre penso uma coisa, se por algum motivo 1000 vezes anulasse o nosso casamento, eu casaria 1001 vezes com ela. Deus, coisa linda. Isso é corte também, Julião. Por favor, faz esses cortes aí dessas declarações. Um presente daqueles e eu estou com muita saudade. Ela não está em casa, já tem dias que teve que ajudar a família, viajou. Ela deve voltar amanhã e eu estou naquela expectativa, né? Da hora que ela chegar. É terrível. É terrível. O coração deve estar batendo forte, né? Terrível. O coração está assim, né, irmão? Terrível, né? Ô, Júlio, você tem a oportunidade de vir aqui também fazer uma declaração. Olha só aqui, ó. A Renata falou aqui, acabou de dizer que eu não fiz declaração. Você não fez declaração. Eu te amo, minha linda. Demais. Isso aí. Minha princesa linda, meu presente de Deus. Não, e ela é bonita mesmo, né? É linda. Deus abençoe, Renato. Estamos aqui semana que vem esperando você. A gente vai orar aqui, vai pedir a Deus. Reinaldo vai fazer essa oração, vai terminar com o pastor Carlos Salles, para que a gente possa fechar aqui com chave de ouro hoje. Um abraço, vamos orar pelo pastor Carlos Oélio, pela sua saúde, pela minha saúde, pelo pastor Otávio, que hoje, né, ele teve um princípio de AVC, não sei se foi um AVC, esteve conosco aqui, uma pessoa que tem um coração aberto, uma pessoa boa. Eu fiquei muito feliz que através do Luiz eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Otávio, você também conheceu. Conheci, não é? Então, uma bênção. Uma pessoa que é uma bênção mesmo. E vamos orar nesse momento. 3 minutos aí de oração, vamos lá. Pai amado, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor, por mais esse momento. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Propiciou. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque tudo que tu fazes é perfeito, é além das nossas expectativas. Sei que todos nós vamos sair daqui abençoados por esse momento. É verdade, tudo Deus. Que foi, muito obrigado por ter falado conosco. Que foi comentado aqui, Senhor, por mais essa oportunidade, porque tu abriste esse trabalho aqui,
colocar seu irmão. É verdade, Fernando, Deus, professor é verdade, Fernando aqui Deus. à Que frente bênção, desse trabalho. Isso Senhor. tem sido abençoador para diversas pessoas. Então nós ele, colocamos Pai, em as nome de nossas vidas diante de Ti. Amém. Colocamos aqui, Senhor, o pedido pelos que estão enfermos. Em nome de Senhor, Jesus, colocamos Pai, o vai pastor visitando o Otávio, pastor Senhor, Otávio agora, por visita, favor, Senhor, Deus. dá o teu toque de cura ao teu Estabelece servo, a saúde do Senhor. teu filho, em nome de Jesus. Pedindo pela saúde do pastor Carlos Wesley, um amigo incomparável, um amigo que todos nós temos, Senhor, cuida da saúde dele, Senhor, cuida da sua família, seu ministério, Senhor, Amém. que tem sido um grande exemplo. É verdade, Deus, é Um homem verdade. cristão, uma pessoa Homem segundo que teu tem coração, trazido Pai. crescimento, um contato com ele é um grande crescimento. Um presente. Senhor, Obrigado, um verdadeiro Deus. Obrigado presente. pelo Exato. teu Então, filho. te agradecemos por conhecermos o pastor Wesley, conhecermos o pastor Otávio, Senhor, nós pedimos por ele, Senhor. Amém. Em nome de Porque o Jesus. Senhor é o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor que cuida do nosso levantar e do nosso deitar, do nosso sono. O Senhor abençoa as nossas vidas. Sabemos que teus olhos e teus ouvidos estão sempre atentos sobre nós, Senhor. Nós É somos verdade, tratados como filhos. Não É sim, merecemos, Deus, mas amém. somos tratados como filhos. O Senhor É nos verdade. adotou como seus Obrigado, filhos. Aleluia. E não há Deus nenhum que poderia agir dessa forma. É verdade, só o Senhor. só o O Senhor é Senhor, único. É só uma o das Senhor, coisas que cara. torna o Senhor único, É Senhor. verdade. E nós Teu somos amor, grandemente teu amor, agradecidos Pai. porque o Senhor nos resgataste do mundo, o Senhor, Muito o obrigado, Senhor meu se Deus. fez Pela conhecer. salvação. Então, isso não há maior presente para nós do que isso, Senhor. Obrigado. Glórias a Ti, que nossos lábios estejam sempre prontos para te Aleluia. bendizer, te Amém, engrandecer Senhor, em nome de em todos Jesus. os lugares onde estivermos, Seja que nós engrandecido. possamos estar dando testemunho, Seja Senhor, exaltado, do que o Senhor adorado. tem feito em nossas vidas, Senhor, para que mais Deus pessoas soberano, venham a Te conhecer, venham querer conhecer que Deus é esse, que cuida tanto, que protege, Senhor, que traz as coisas que sabe além do que a gente sabe das nossas necessidades, cuida de nós, de cada detalhe, detalhes que às vezes nem a gente tem consciência, mas o Senhor cuida, o Senhor chega no ponto que a gente precisa. Amém. Por isso É temos a verdade. confiança em Ti, por isso nós entregamos as nossas vidas Amém. cientes, conscientes de que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Senhor. Amém. Obrigado Aleluia. mais uma vez por esse programa. Obrigado. Leva-nos agora em casa, para nossas casas, em paz, guardados por teus anjos, Senhor, que nós encontremos nossas casas também em plena paz. Amém. Amém. Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. nós te agradecemos. Amém. Amém. Acesso ao final. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor já fizera, Senhor Deus, conosco nesta noite. Obrigado, Pai, nós meu te Deus. pedimos Que a noite tua maravilhosa. bênção, Senhor Deus, Senhor. sobre nós, a nossa volta, Senhor Deus, para o nosso lar. Livra, Senhor Deus, dono sanguinário, da Em mulher nome de perversa, Jesus. de Glória acidente, a Jesus. incidente, bala perdida Senhor. também achada. Que o Senhor Oh, venha, Pai. Senhor Deus, estar, Amém. Senhor Deus, nos amparando, ó Pai, Amém. com tuas mãos poderosas, ó Pai. Blinda cada um de nós, Em nome ó de Pai. Jesus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja também intercedendo por nós, ó Pai, com gemidos inexprimíveis, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, o melhor caminho, Senhor Deus, a seguir, pois o Senhor, ó Pai, é o caminho, a verdade, a vida, não há Aleluia. outro, ó Glória Pai, a Deus. a não Louvado ser o seja Senhor. Então, Pai, nos ajuda, Pai, nos instrui, nos capacita, Senhor. Faça de nós, Senhor Deus, verdadeiros instrumentos nas tuas Amém. mãos, Pai. Em nome Pai, de no nome Jesus. santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos também, ó Deus, por Israel. Te pedimos, ó Deus, Amém. que o Senhor esteja, Senhor Deus, ajudando, ó Pai, os teus servos, ó Pai, cada dia mais, ó Amém. Pai, está Que haja colocando, paz Senhor em Deus, os Israel. corações no Senhor, ó Pai, e também o Sudão, ó Pai, que passa, Senhor Deus, por guerras, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos ao Senhor que o Senhor esteja acalmando, ó Pai, os ânimos, ó Pai, dos nossos líderes mundiais, ó Pai, para que possam, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservar as vidas, ó Pai, Amém, Senhor. para a honra e Amém. glória do teu nome. Também, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, pelas nossas famílias, ó Pai, Oh, Pai. porque família é uma instituição do Senhor, ó Pai. Aqui, Senhor Deus, lembramos, ó Pai,
da dona Sarilma, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, Obrigado. operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Amém. Também, Senhor Deus, todos os amados irmãos, ó Pai, que têm comunicado Amém, aí, Senhor. através do celular, Senhor Deus, do pastor, do irmão Fernando também, Amém, Senhor. do nosso irmão Marquinho, do celular do pastor Carlos, que Deus, o Senhor esteja abençoando, também através do Facebook, YouTube Amém, Senhor. e também do Kauai, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que têm aí comunicado conosco, recebido da Tua palavra. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um, Pai. Amém. Que o Teu Espírito Santo, Amém, ó Pai, esteja, Senhor, fazendo com que essa palavra, Senhor, que nós ministramos aqui nessa noite, ela venha produzir a 30, Amém, 60 em e nome 100 de vezes Jesus. mais Amém. na vida de Senhor. cada um, Senhor, nossos amados irmãos e irmãs. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também oro, Senhor, pela saúde, Senhor, da pastora Edna, Senhor, Amém, que teve um AVC também, Cuida, que está dentro cuida, da sua estabelece, casa, Pai. Senhor, aleluia, tomando seus medicamentos, mas a tua mão, Senhor, tem Amém, todo o Senhor. poder, ajuda ela. Também, Senhor, oramos pela missionária Diva, pelo pastor Márcio da Amém, Silva, Senhor. que o Senhor esteja abençoando, operando, ó Pai, infinitamente mais. Pai, Amém. colocamos nas tuas mãos também, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor, andado, Senhor, pelos asfaltos da vida, dormido também debaixo dos marquises, Amém, aqueles Senhor. que estão Misericórdia, acamados, Pai. ó Pai, nos seus lares, aqueles que estão sobre as cadeiras de rodas, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, nos leitos hospitalares, também nas Misericórdia, UTIs, nos CTIs, Amém, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, não tem nem como, Senhor, abrir a boca, Senhor, para estar falando com o Senhor, mas tem clamado através das suas lágrimas. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, operando de uma forma abundante, Em de nome uma de forma Jesus. transbordante, Amém. no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, ó Deus, colocamos nas tuas mãos todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor, clamado ao Senhor por uma porta, Senhor, aleluia, de trabalho, Senhor, pois Senhor, por favor, necessitam, Deus. Senhor Deus, aleluia, do pão de cada dia, Senhor, de levar um alimento para os seus filhos, ó Pai, de ter, Senhor Deus, a dispensa, Senhor Deus, aleluia, com os alimentos necessários, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, traga, Senhor, a esse Amém, irmão, a essa Senhor. irmã, Senhor Deus, Ai, Senhor. o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Faça, Abençoa, Senhor Deus, Pai. com que venham crescer, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Amém, Senhor. Senhor. Em nome de Assim, ó Jesus. Deus, nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Aleluia. Amém. 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 Levanta Amém. as suas mãos para Aleluia. receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos digam, Amém. se Deus é por Aleluia. nós, Quem será Quem contra será nós? contra até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa serviremos ao operando Deus, Quem Quem dirá? Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Que as palmas Aleluia. louvam o Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Bênção demais. É isso. Domingo, onde tudo terminou, estaremos lá, Luiz, esse domingo? Por misericórdia de Deus. se Pela assim Ele misericórdia de quiser. Deus, a partir de 21 horas, se a irmã Nívia permitir, estaremos lá no momento de reflexão, na palavra de avivamento com o pastor Elson Bianchi. Manda um abraço aí pra minha mãe, Dona Rosa, tá aí ligadinha com a gente. Quinta-feira. Abração, Dona Rosa. Um Deus te abraço para abençoe. Dona Rosa, para o nosso irmão Ferreira também, por toda a família que está sendo Amém. abençoada com essa união tão bonita do Marquinhos, É verdade. né, e da nossa Renata também. E quinta-feira estaremos aqui com a Renata, com o Amém. Marquinhos. Domingo, a gente está momentos de reflexão, a palavra de avivamento. De segunda a sexta-feira, a gente está também ali na web rádio, momentos de reflexão, a palavra de avivamento com o pastor Carlos Wesley. E a gente repete a nossa programação a partir das 16 horas da tarde na Rádio Web Gospel Online. Quem não assistiu isso aqui ao vivo, pode assistir. Sábado, 16 horas, Rádio Web Gospel Online, a nossa programação. Não é isso, Júlio, que vai ao ar? Tem colocado? Não? Ih, rapaz, Júlio. Olha só, criou Pô, o constrangimento ao vivo, aqui, diretamente dos nossos estúdios da Rádio Nova Sião Digital. Que isso, Júlio? Tem que colocar 16 horas lá para o pessoal repetir o programa. E semana que vem eu vou trazer uma chave de fenda para apertar o microfone que eu fiquei segurando aqui, ó. Toda hora caiu, eu não estava aguentando mais, ó.
E o microfone ia, eu segurava, enrolava, o Luiz passava para ele. Vou apertar aqui. Deus abençoe a todos. Saúde e muita paz no coração aí. Obrigado. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.